Amém. Boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Que louvor maravilhoso, né? É tão bom estar na presença de Deus. Obrigada. Não vai faltar. Eu sei que a gente já orou, mas vamos orar um pouquinho mais. Feche seus olhos, que oração nunca é demais, né? Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela tua presença nesse lugar, Pai. Nós colocamos o nosso coração nas tuas mãos. Espírito Santo, o Senhor é livre para se mover. Começa a dizer com a sua própria oração para Deus o quão livre Ele é para se mover no teu coração. Espírito Santo, nós abrimos nosso coração. Começa a fazer sua própria oração, abrindo seu coração, permitindo com que o Espírito Santo venha, faça morada, mexa o que for necessário. Espírito Santo, o Senhor é o Rei sobre esse lugar, o Senhor é o Rei sobre as nossas vidas, e nós estamos aqui só para te louvar. Te agradecemos, Jesus, que a sua palavra venha de encontro com os nossos corações. Nós não queremos sair daqui do mesmo jeito que entramos, Pai. Seja com alguma doença física, ou alguma doença mental, alguma paralisia física, alguma paralisia mental, Jesus. Nós queremos deixar tudo aos pés da cruz, para que o Senhor seja o Rei sobre as nossas vidas por completo, Senhor. Aonde o Espírito Santo está, ali a liberdade. Então que haja liberdade do teu Espírito, Pai, para se mover nos dons, para se mover com libertação, cura, Pai, milagres nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 5. O tema dessa pregação é desculpas inválidas. E vocês vão entender o porquê do inválidas em breve. João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. Nós vamos estudar duas histórias de dois personagens da Bíblia hoje. Então eu preciso que na sua mente tenha duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. Tá? A primeira é a de João capítulo 5, de 1 a 9. Que diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o mover das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem foi curado. Ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Sempre que eu leio um versículo da Bíblia, eu não sei se vocês têm esse problema que eu tenho, mas a minha atenção ela é muito curta, meu foco é muito curto. Então, eu preciso de histórias, eu preciso ter uma mente, eu preciso imaginar a cena, sabe? Para eu entender. E eu quero que vocês imaginem essa cena comigo. A gente vai falar o que está escrito de outra maneira, só para vocês entenderem. Então, existia um tanque cercado de... Era um tanque, assim, onde tinha umas águas. Imagina como se fosse uma praia. Não era uma praia porque era um tanque. Tipo um balneário, tipo uma represa. E nesse tanque, de vez em quando, vinha um anjo e agitava as águas. Nesse tanque tinha paralíticos, mancos, cegos e vários tipos de pessoas inválidas, com doenças que a incapacitavam de fazer alguma coisa. Então, você imagina como era esse lugar. Pensa aí, como era esse lugar. E dentro desse tanque tinha esse cara de 38 anos, que ele estava ali havia 38 anos. Não fala quantos anos ele tinha, mas fala que ele estava ali havia 38 anos. E aí Jesus chega e olha para esse cara e fala: você quer ser curado?
E ele fala: Jesus, quando eu vou para lá, alguém chega antes, não tem ninguém para me levar, eu sou paralítico. E essa é a história. Você conseguiu visualizar isso na sua cabeça? Tudo certo com essa história? Agora a gente vai para outra história, que está lá em Marcos 10, de 47 a 52. Pode ser do 46 ao 52, tá? Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Essa é a história de um outro homem. A gente primeiro viu a história do paralítico do tanque de Betesda. Agora a gente está vendo a história do cego Bartimeu. Aquele que encontrou Jesus, aquele que na verdade estava na beira da estrada quando ouviu um barulho de uma multidão de pessoas, e as pessoas estavam falando de um tal de Jesus, e ele sabia quem era esse Jesus, porque ele já estava famoso na cidade, e ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele gritava, e até que a multidão falou: cala a boca, não fala mais nada, repreendiam ele, e ele gritava ainda mais. E aí Jesus mandou chamar ele, e falou: o que você quer que eu te faça? E ele falou: eu quero ver. E aí Jesus disse: vá, sua fé te curou, e ele foi curado. Duas histórias, um cego e um paralítico. Ambas as histórias têm muita semelhança e muitas diferenças. Entre semelhanças, a gente encontra que os dois estavam incapacitados de fazer alguma coisa e os dois precisavam de um milagre. Os dois estavam nessa necessidade de um milagre. Os dois milagres eram considerados impossíveis. Na verdade, até hoje, eu ia falar na época, mas até hoje são considerados impossíveis. Né? Como é que um cego vê? E como é que um paralítico anda? Ainda assim é considerado impossível. E eu tenho certeza que se o cara estava lá há 38 anos e o cego era cego desde nascença, ele já deve ter passado por pessoas que sabiam sobre a doença dele. Pessoas que tentaram ajudar e ninguém conseguiu. Então ele ainda estava naquela circunstância. E eu quero que você pense agora, se existe alguma paralisia em você, alguma necessidade em você, alguma cura que precisa ser realizada dentro de você. Às vezes é a cura de alguma doença emocional. Nem sempre a gente tem uma doença física, mas às vezes a gente tem algo emocional. Ansiedade, depressão, medo, vergonha, culpa. Algumas doenças, alguns sintomas, alguns sentimentos que estão aqui, ó, e não nos deixam. E você sabe qual é o seu. E eu quero que você tenha essa sua necessidade em mente. Porque outra coisa que os dois têm em comum é que os dois se encontraram com Jesus. E os dois foram curados. E essas são duas histórias da Bíblia. Mas existem muitas outras. Eu podia pegar muitas outras aqui, tanto que em João está escrito que se escrevessem tudo que Jesus fez, não teria livros para escrever tudo. Então imagina a quantidade de coisa que ele fez. Muitas curas aconteceram, muitos milagres considerados impossíveis aconteceram naquela época, porque Jesus estava no lugar. E uma semelhança que essas histórias têm com o dia de hoje é que Jesus estava naquela história e Jesus está aqui nessa história também. Na sua história é o mesmo homem que encontrou o paralítico e conversou com ele, que encontrou o cego e conversou com ele, e a história deles nunca mais foi a mesma. Então você já pode entender que a sua história nunca mais vai ser a mesma. Porque a sua paralisia emocional, física, pode ser curada hoje. Amém? Voltando para a história do tanque de Betesda.
eu quero que a gente vá um pouco mais fundo nela hoje. Imagina como é que aquele paralítico se encontrava no seu estado físico e emocional. Imagina como era o tanque. A Bíblia diz que haviam muitos doentes, muitos inválidos. A Bíblia coloca esse nome, pessoas inválidas. Pessoas inválidas não conseguem ir ao banheiro da maneira correta. Eles fazem nas calças mesmo. Então você imagina o cheiro que devia estar naquele lugar. As pessoas deveriam estar desesperadas por uma cura, porque elas estavam doentes e sabiam que aquele era um tanque reservado. E elas queriam voltar para a sociedade e viver normalmente. Viver como uma pessoa que não tem a doença que elas tinham. Algumas pessoas daquele tanque tinham uma esperança. Qual era a esperança? O anjo ia vir. Eles sabiam que anjos vinham de vez em quando e agitavam as águas. Então, alguns deles tinham esperança. Quando eles vinham o mover do céu, eles falaram, agora é minha hora. Eles já se preparavam e corriam. Quem entrasse primeiro era curado. Então, você imagina que havia festa. Sempre que um anjo descia, alguém gritava, foi curado! E todo mundo celebrava. E era uma alegria, porque aquela pessoa foi curada. Mas se coloca no lugar do paralítico, que não tinha ninguém para levar ele. Eu imagino que como ele estava lá há 38 anos, ele deve ter feito amizade. E ele deve ter alguns amigos que já tentaram colocar ele nas águas. Eu imagino que algum amigo colocou ele ali debaixo. Falou, agora é nossa vez, hein? Mas como ele estava um pouco pesado, não conseguia, alguém chegava antes. Mesmo que ele corresse, alguém chegava antes. Porque o cego não conseguia ver, mas ele conseguia correr. O manco corria com dificuldade, mas ele conseguia andar. Então o cego tinha uma esperança de talvez chegar lá e ser liberto da sua doença. O manco também tinha uma esperança. Talvez um dia ele chegasse lá. Mas o paralítico, ele tinha esperança? Imagina, 38 anos. Eu acho que mais de 90% de vocês nem 38 anos têm. Então é uma vida inteira parado, paralisado, esperando contra a esperança, sem esperança. E aí chega esse homem para ele, e eu imagino também que muitos homens chegaram para ele. Uns só curiosos. E aí, o que você tem? Por que você está aqui? Ah, eu sou paralítico. Por quê? Ah, e contou a história dele lá. Outros falaram, cara, eu conheço um homem que pode te ajudar, um médico famoso, vou chamar ele aqui. E o médico veio e não conseguiu. Eu imagino que ele tentou muitas maneiras de sair daquele lugar, mas ele não conseguiu. Até que chegou um homem específico chamado Jesus. Chegou para ele e falou, você quer ser curado? E ele falou, Jesus, quando eu quero chegar lá, alguém chega antes de mim. Quando eu estou correndo, alguém chega antes de mim. E eu imagino que Jesus deve ter falado, tá, mas você quer ser curado? Jesus, mas tem cego, e o cego consegue correr. Tem manco, e o manco consegue andar. Mas eu não consigo, Jesus. Aí Jesus fala, tá, mas você quer ser curado? Jesus, mas é que assim, tem um monte de pedra no meio do caminho. Às vezes tento, eu tropeço. Tá, mas você quer ser curado? Jesus, às vezes eu posso até engatinhar com os meus braços, mas às vezes eu não consigo, porque além de eu machucar meu braço, alguém chega antes. Imagina a quantidade de gente que tem aqui. Eu vou ser o último. E não para de chegar gente nova. Então eu não tenho esperança. Tá, mas você quer ser curado? E às vezes Jesus te pergunta, você está num lugar onde Jesus está e ele pergunta, você quer ser curado? E você fala, Jesus, mas você não sabe quantos anos eu tenho essa doença. Você não sabe quantos médicos eu já frequentei. Você não sabe quantos remédios eu tomo. Você não sabe quantas pessoas já entraram no meu caminho tentando resolver minha situação. Quantas conversas difíceis eu já tive. Quantos confrontos eu já levei. E você pode pensar na sua desculpa aí. Qual que foi a desculpa da última vez? Qual é a sua desculpa? Para quando Jesus está na sua frente e Jesus fala, você quer ser curado? Você fala, não tem ninguém comigo. Não tem ninguém do meu lado. Ai, se pelo menos eu tivesse uma namorada, um namorado. Ai, se pelo menos os meus pais fossem diferentes. Ai, se meu pai tivesse presente. Ai, se minha mãe soubesse me amar. Ai, se tal pessoa, se meu professor não tivesse lançado aquela palavra de maldição sobre a minha vida. Ai, se aquilo acontecesse, se aquele acidente não tivesse acontecido.
Qual é a sua desculpa? Porque nós temos desculpas inválidas para Deus. Com Jesus não há desculpas. Você pode chegar com o problema mais difícil, que ninguém nunca achou uma solução. Não é difícil para Deus. Não é um problema para Deus. Tem uma frase que Jesus sempre me fala e me mata toda vez que eu estou ansiosa. Quando eu vou chegar para Ele, lanço as minhas ansiedades, eu falo, Jesus, você não sabe o que está acontecendo, eu estou ansiosa por isso. Ele fala, eu estou com cara de preocupado. Eu falo, você não está preocupado, você não está ansioso, você não está puxando seus cabelos, você não está nervoso. Por que Ele não está preocupado? Porque Ele é Deus e Ele sabe de tudo. Jesus está com cara de preocupado quando você conta o seu problema? Aquele problema, aquela situação que ninguém resolve, Ele está com cara de preocupado? Então o paralítico se encontrava nesse lugar sem esperança. E você pode perceber que ele não respondeu sim. Jesus perguntou, você quer ser curado? Aí ele fala, não tem ninguém que me leve para a água. E aí Jesus fala, levante-se e ande. Ele não respondeu sim no meio do caminho. Mas Jesus curou ele mesmo assim. Por quê? Porque Jesus percebeu que ele não era paralítico só de corpo. A mente dele já estava paralisada com a doença dele. Ele era paralítico de mente. E aí Jesus falou, eu preciso curar, para que ele entenda que pode ter uma cura nesse lugar. E ele foi curado. E aí ele saiu desse lugar, e a Bíblia diz que era um sábado. E ele encontrou pessoas quando ele saiu daquele lugar. E as pessoas falaram, mas é sábado, você não pode carregar a sua maca. É sábado, você não pode respirar direito. É sábado, você não pode fazer nada. Para que vocês entendam, essa lei do sábado é verdade, ela está na Bíblia, está nos mandamentos, precisa ser respeitada, com o intuito de te ensinar a importância do descanso. Esse é o intuito dessa passagem, deve ser respeitada por todos vocês. Inclusive, se você desrespeitar essa lei, é o mesmo peso de você desrespeitar a lei de não matar. Tá? Às vezes eu não quero descansar, às vezes eu estou na correria e Deus fala, descansa, e eu falo, não precisa, e Deus fala, é um mandamento, se você quebrar ele, é como se estivesse quebrando qualquer outro mandamento. Eu sou Deus, eu não precisava descansar, no 7º dia eu descansei, para te ensinar a importância do descanso. Então tem essa lei, mas os fariseus criavam leis em cima de leis, para que a lei principal não fosse quebrada. Era esse... Ser fariseu não é um problema. O problema é você criar leis em cima de leis, leis que Deus não colocou, e criando um fardo enorme nas costas do povo, que nem eles conseguiam cumprir, quem dirá o povo. Então, sábado não pode nem levar a maca. Isso era uma lei dos fariseus. E aí eu imagino que um fariseu chegou para ele, né, falou, cara, você não pode levar sua maca. E se ele fosse paralítico de mente ainda, ele ia falar, é verdade. Eu vou voltar lá, na segunda-feira eu saio de lá. Porque eu fui curado, mas eu não posso sair de lá. E ele ia voltar para o canto dele. Mas ele foi liberto da mente também. Eu, infelizmente, conheço pessoas, de saber o nome, de conhecer a história, que tiveram um encontro com Jesus e foram curadas, mas voltaram para a doença, porque não foram libertos da mente daquela doença. A doença foi voltando e a pessoa foi aceitando, porque era mais do que uma condição física, era uma condição emocional. E a mente tem muito mais poder do que você imagina. E essa é a primeira história. Não podemos ter desculpas. Agora, na segunda história, nós temos algumas características do cego Bartimeu. O cego Bartimeu era cego, né? Já está dizendo na Bíblia inúmeras vezes eu falei isso. Ele era cego há muitos anos. E ele ouviu dizer que Jesus estava passando. E aí ele ouviu uma multidão, porque onde Jesus andava, multidões o seguiam. E ele ouviu, cara, será que é aquele cara? Será que é o famoso? Todo mundo falando que cura, que mortos ressuscitam? Será que é esse? E ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele gritava. E a multidão mandou ele ficar quieto. Mas a Bíblia diz que ele gritava ainda mais. Ainda mais. E aí Jesus o chamou. E Jesus disse, o que você quer que eu te faça? E ele disse, eu quero ver.
Eu acho essa pergunta engraçada. Eu acho todas as perguntas de Jesus engraçadas. Porque, para mim, nenhuma delas, todas são óbvias a resposta, né? Você pergunta para o cego, o que você quer? Isso não é óbvio? Infelizmente, não é óbvio. Ele podia ter respondido, Jesus, eu sou cego, eu preciso de uma capa nova para que as pessoas me vejam. Eu preciso de uma placa brilhante, falando, eu sou cego, alguém tem alguma coisa para me dar? Eu preciso de uma muleta nova para que eu não tropece no meio do caminho. Eu preciso de um óculos super chique para que as pessoas não vejam que eu tenho uma deficiência nos meus olhos. Eu preciso de um super sapato que ninguém mais, que eu consiga pisar e não cair. Às vezes Jesus te pergunta, o que você quer que eu te faça? E você está com um problema muito difícil. E você fala, quero um óculos, quero uma muleta, quero uma placa, quero uma capa. Você tem noção quem está na sua frente? Às vezes é esse o problema, você não tem noção de quem está na sua frente. Ele ouviu dizer que era Jesus e ele baixou o download ali de quem era Jesus e ele falou, esse faz o impossível. Então eu vou pedir para ele algo impossível. Porque se algum amigo chegar para você e fala, o que você quer que eu te faça? Você pode pedir um óculos, uma capa, o que você quiser. De que um homem consegue resolver esse problema. Porque é um homem que está perguntando. É uma natureza humana que está perguntando. Então você não tem problema você pedir coisas que não são impossíveis, mas depende para quem. Se a pessoa que está do seu lado te perguntar alguma coisa, responda algo que ela consegue fazer. Mas se o Deus, Senhor do universo, Criador dos céus e da terra, o seu Criador, está te perguntando o que você quer que eu te faça, responde algo que você sabe que ele consegue fazer. E esse cara, eu amo ele, esse cego Bartimeu, porque ele era ousado e ele era extravagante. Ele gritou e ele não estava nem aí. E eu quero que vocês entendam uma coisa, que vocês precisam se destacar na multidão. A mulher do fluxo de sangue, ela podia muito bem ter ficado na casa dela. Ou ter mandado alguém falar, fala comigo, porque afinal eu tenho esse problema, eu tenho vergonha da sociedade, eu não quero ir lá. Mas ela foi, ela se arrastou para conseguir encostar no manto de Jesus, pensando, se ao menos eu tocá-lo, ela deu um ainda mais. E ela foi curada. E a frase que Jesus disse para ela é a mesma que esse cara, a sua fé te curou. A sua fé te curou. E quando fala sobre extravagância, eu me lembro de uma pessoa, um personagem da Bíblia que eu sou fã. Se me perguntarem qual personagem você quer conhecer, assim, e gastar horas conversando, eu sou fã desse cara, Davi. Sou fã desse cara. Porque ele errou, todo mundo erra, mas ele tem um coração no lugar certo. E eu quero ler com vocês uma história que está em 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, do 14 ao 16. Depois a gente vai pular para o do 20 ao 22. Samuel 6, 2 Samuel 6, do 14 ao 16. E depois do 20 ao 22. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e trombetas. Imagina a festa. Ele colocou uma capa, o colete sacerdotal, gente, joga no Google depois uma foto. Era lindo. Tinha todas as pedras das tribos de Davi, cada uma representando uma cor. Era tipo a mão do Thanos, sabe? Cheio de pedra, assim. Era lindo. Cheio de pedras. E ele, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando perante o Senhor. E todos os israelitas dançavam. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Mical era a esposa de Davi, tá? Filha de Saul, esposa de Davi. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse-lhe:
como o rei de Israel se destacou hoje, né? Tirando o manto na frente das escravas do seu servo como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. O que está acontecendo aqui? Eles pegaram a arca do Senhor, que antes estavam com o inimigo, e eles falaram: a arca voltou para a gente. E aí eles estavam dançando, entrando na cidade de Davi, aquela festa, aquela alegria. E Mical, esposa de Davi, filha de Saul, olhando para Davi, desprezou ele no coração. Falou: gente, que vergonha alheia. Ficou com uma vergonha de ser chamada esposa daquele cara, porque ele estava dançando de maneira extravagante. E aí depois ela falou: nossa, como você se destacou hoje, né? O que é se destacar? Entre todos, só dava para ver você lá dançando. Você se destacou. Tirou até um manto na frente das pessoas, parecendo um homem vulgar. E aí o que Davi respondeu? Não foi perante as pessoas que eu dancei. Eu não estava nem aí para as pessoas. Eu nem vi que tinha pessoa lá. Eu estava dançando perante o Senhor. Foi perante o Senhor que eu dancei. O Senhor que me escolheu ao invés de escolher teu pai. Que desprezou teu pai, mas me escolheu. O Senhor que me colocou soberano sobre esse lugar. Eu sou o governante daqui porque o Senhor me colocou. Foi diante desse cara que eu dancei. E o melhor é que ele não parou por aí. Aí já ia ser humilhação suficiente para Mical. Mas ele não parou por aí. Ele falou: e perante ao Senhor eu vou me rebaixar ainda mais. E eu vou me humilhar aos meus próprios olhos. Mas eu serei exaltado, serei honrado pelas escravas que você mencionou. O que ele estava falando? Antes de eu vir aqui para o culto, eu estava me arrumando e eu coloquei uma música que chama Undignify, que é sem dignidade. E conta essa história. A letra fala: eu vou dançar, eu vou cantar e ficar louco na presença do meu Deus. Nada vai impedir o meu coração. E eu me tornarei ainda mais sem dignidade do que isso. Alguns dizem que é loucura, mas eu vou me tornar ainda mais sem dignidade do que isso, porque eu estou diante do meu Senhor. E é uma música bem animada, como vocês podem imaginar, né? Vocês estão ouvindo tudo no final? Essa música é muito legal, e eu me arrumando, me preparando, porque eu sabia que eu ia falar sobre isso. E Davi, gente, ele não tinha vergonha, ele não tinha temor de homens. Ele não olhava: o que a pessoa do meu lado vai achar se eu estiver aqui, louca, me implorando, me jogando aos pés de Jesus. A mulher do fluxo de sangue não falou: melhor eu ficar quieta, melhor eu ir bem quietinha assim, encostar assim, ó, no manto dele. Ela não estava nem aí para quem estava do lado dele, do lado dela. O cego Bartimeu, ele não falou: gente, eu vou mandar uma mensagem de texto para ele, para não ficar gritando aqui. Mandar aqui e falar: Jesus, vem cá rapidão, deixa eu contar um negócio. Não, vou gritar. E se as pessoas mandarem eu me calar, eu vou gritar ainda mais. Qual é o seu ainda mais? Você precisa se destacar no meio da multidão pela sua extravagância, pela sua fome, pela sua fé. Se você tem vergonha de se destacar na frente das pessoas, porque existem processos internos que Deus pode curar, se destaque pela sua fé. Tenha mais fé do que todos aqui na sala. Lá na fazenda onde eu morava, o líder, ele colocou uma competição saudável, que nem sempre era saudável, mas era uma competição saudável. Quem tinha mais fome por Deus? E ele falava: tá dada a largada, quem aqui tem mais fome por Deus? Já vou falar, vocês não vão ganhar. Porque se eu estiver na sala, vocês não vão ganhar. Eu vou sempre ser o que tem mais fome por Deus. O primeiro a me largar no chão, a lamber pó se for necessário, para estar na presença de Deus. O primeiro a chegar, o último a sair. E ele realmente era essa pessoa. Todo louvor, ele estava lá na frente, não importa que não tinha ninguém ao lado dele, ele estava lá na frente, adorando a Deus. E a gente via devoção durante o louvor, durante o estilo de vida dele. Ele era uma pessoa muito devota, ainda é uma pessoa muito devota a Deus.
E a gente pode criar essa competição saudável. Quem é o mais faminto desse lugar? Seja o mais faminto desse lugar. Seja o mais faminto. Na hora da adoração, você pode cantar: eu me tornarei ainda mais indigno na presença de Deus. Ou você pode vir aqui e ficar pulando, até do pessoal do louvor falar: gente, o que está acontecendo com esse povo? Tô doido. Porque não importa o que o povo do louvor está pensando, não importa o que ninguém está pensando, você está na presença de Deus. Então, na presença de Deus, larga o seu manto. O cego Bartimeu está falando aqui na história que antes dele ir até Jesus, ele largou o manto, a capa dele. O que significa capa na Bíblia? Posição na sociedade. Cada pessoa na sociedade tinha uma capa que era de acordo com a sua posição. Os fariseus tinham uma, os sacerdotes tinham outra, enfim, cada pessoa... Ele largou a capa dele, ele correu para Jesus. O que ele estava falando com esse ato de largar a capa dele? Eu não sou mais aquela pessoa. Antes dele encontrar Jesus, ele falou: eu estou largando essa posição da sociedade porque eu não estou mais nesse lugar. Antes do milagre dele, ele já agiu na fé de abandonar a capa e falar: eu não sou mais a pessoa que estava sentada aqui. Agora eu sou curado. E aí Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? E ele fala: eu quero ver. E aí Jesus disse: vá, a sua fé te curou. E eu fico pensando quando Jesus responde isso: vá, a tua fé te curou. Mas não é o poder de Deus que curou? Às vezes eu fico com essa dúvida na minha cabeça. Por que Jesus tem sempre essa frase, né? Sempre que ele cura, ele fala: vai, a sua fé te curou. Para falar que da parte dele está feita, da parte dele o milagre está feito, mas depende da sua fé. Se o milagre vai ser real na sua vida ou não. Depende do que você acha, a sua limitação. Jesus é do tamanho da sua fé. Para você, ele é do tamanho da sua fé. Se você crê que Jesus pode curar apenas uma dor de cabeça, é isso que você tem. Se você crê que ele pode mudar a sua vida de cabeça para baixo e você nunca mais é o mesmo, é isso que você vai ter. Depende da sua fé. Então, tem pessoas que entraram aqui essa noite e vão sair exatamente do mesmo jeito que entraram. Infelizmente. Porque ouviram a pregação inteira, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, não levou em consideração uma análise de dentro, como está a minha fé, do que eu preciso, Jesus está aqui, o que eu vou fazer? Ele não fez esse processo. E ele vai sair igual, vai continuar reclamando para os amigos, que ainda está lutando com os mesmos problemas há tantos anos. Mas tem pessoas que entraram completamente quebradas e vão sair completamente restauradas, porque fizeram todo esse processo de autoanálise. O que está quebrado dentro de mim? Tá, Jesus ele perguntou, eu acho engraçado que ele conversa com as pessoas. Então Jesus está aqui, ele quer conversar com você. Não é que ele está aqui, você ganhou sua cura automaticamente, pronto, vai sair curado. Não, ele quer relacionamento. O que você quer que eu te faça? Você quer só um óculos novo ou você quer ver? Você quer só uma capa nova ou você quer a sua vida completamente transformada? Jesus é do tamanho da sua fé. E eu te pergunto, a sua fé é do tamanho do poder humano? A sua fé é do tamanho do poder que um homem pode fazer por você? Ou é do tamanho do Criador dos céus e da terra? Jesus, quando ele encontrou aquelas pessoas, o paralítico, o cego e todas as outras, ele mudou o passado daquela pessoa, na mente da pessoa. Antes, ela falava: eu sou cego. Agora ela fala: eu era cego. Eu sou paralítico, eu era paralítico. Ele mudou o passado, ele mudou o presente das pessoas. Aí, o dia a dia, eu não consigo pregar sem falar de The Chosen. Eu tento falar, hoje eu não vou pôr, não dá. Mas tem um episódio de The Chosen. Se você não assistiu The Chosen, é uma série que fala os feitos de Jesus, né? Como se fosse você assistir a Bíblia. É super interessante. Eu amo. Mas tem um episódio, que eu nem lembro o nome da pessoa, que ele vai jantar na casa de um cara, e o cara, ele era manco, e era muito pobre, ele não tinha dinheiro para nada, para comer, inclusive o pessoal, os discípulos que levaram a comida.
E aí, no outro dia, o cara acorda curado dessa dor. E aí ele olha e ele fala, eu não sou mais manco. Tudo mudou. E aí depois você vê como o presente dele mudou completamente, porque ele recebeu uma visita de Jesus na casa dele. Então, quando Jesus está no seu presente, o seu presente muda. O seu passado muda e o seu futuro muda. Então, Jesus, ele é poderoso o suficiente para curar o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Mas eu te pergunto, a sua fé é de que tamanho? E eu vou contar uma história, eu nem lembro se eu já contei ela aqui, mas se eu não contei, tem gente nova, vai ouvir de novo. Tem uma história que aconteceu comigo em 2020, quando eu estava fazendo meu prático de uma escola, um prático de missões, eu estava em Roraima. E a gente foi fazer um evangelismo de shopping naquele dia, porque Roraima é muito quente. Se vocês acham que aqui é quente, vocês não têm noção, Roraima. É muito quente. E lá é tão quente que o comércio fecha o dia inteiro, só abre à noite. Porque é a hora que o pessoal sai da rua, para casa. O comércio fecha, tá? Não tem ninguém nas ruas. E aí, para onde o pessoal vai? Para o shopping, porque tem ar-condicionado. Então, se a gente tinha que fazer evangelismo, a gente ia para onde? Para o shopping, para encontrar as pessoas. E aí, eu estava no Uber, eu falei, Espírito Santo, o que você quer fazer através de mim hoje? Quem que você quer encontrar? E aí, Deus falou, paralítica. Aí eu falei, outra, Deus. Outra, eu estou com fé para dor de cabeça hoje, não estou com fé para paralisia. E aí ele falou, não, você vai encontrar uma paralítica hoje e essa pessoa vai sair andando. Aí eu falei, tá bom. Aí eu mandei no grupo do WhatsApp do time, eu falei, se tiver paralítico, me chama, não ora, a cura é minha. Falei, chama, porque Deus me falou que vai ser eu. Aí mandaram no WhatsApp, Amanda, uma paralítica aqui na Riachuelo. Aí eu fui lá na Riachuelo e eu vi que ela estava fazendo o cartão da loja. Estava lá ela e a mulher que estava levando ela. E aí, eu fiquei olhando assim, demorou muito para fazer. E eu fiquei rodeando, né, fingindo que eu estava interessada nas roupas, só para ter um contato com ela em algum momento. Só que eu cansei, tipo assim, eu tinha 1h30 para fazer aquilo, e já tinha passado aquela 1h30, o povo já estava indo embora. E aí eu não tinha conseguido falar com ela. Eu falei, quer saber? Deixa quieto, vou no banheiro. Aí eu fui no banheiro, antes de ir embora, falei, essa mulher não vai encontrar Jesus hoje. E aí fui no banheiro. Quando eu estava saindo do banheiro, eu vi que a mulher que estava lavando a mão do meu lado era a mulher que estava levando a paralítica lá na Riachuelo. Eu falei, conheço essa pessoa, ela estava lá. Então quer dizer que se a mulher está aqui, a outra pode estar por aqui. Aí eu saí do banheiro, ela estava na porta, na frente, assim, na frente do banheiro, num lugar bem isolado, do jeito que eu gosto. Que eu estava com uma vergonha. Aí eu falei para ela, moça, sou missionária, sou lá de São Paulo, e Jesus me trouxe aqui para ter um encontro com você hoje, e eu tenho fé de que você pode sair andando daqui hoje. E ela falou, amém, que legal. Eu falei, você aceita uma oração? Aceito, vamos orar. Aí a gente orou por ela. No meio da oração, ela começou a chorar. Já gostei, né? Porque quando começa a chorar, quer dizer que o Espírito Santo está fazendo alguma coisa. Já fiquei muito feliz porque ela estava sendo tocada pelo Espírito Santo. Fiquei radiante. Aí, acabei de oração. E aí, aconteceu alguma coisa? Ela se mexia assim, não conseguia direito, não conseguia andar. Aí eu falei, tá bom, vou orar de novo. Aí eu orei de novo. Aí, no meio da oração, ela falou assim, moça, tem uma mão nas minhas costas. Aí eu falei, é a mão do Espírito Santo. Está mexendo nas suas costas. Aonde está o problema? Deixa ele mexer. Ai, que mão gelada. Aí, continuou lá. E aí, aconteceu alguma coisa? Aí ela tentou levantar, não conseguiu. Eu falei, vamos orar de novo. Aí a gente orou ela. Moça, a mão está no joelho. Eu falei, deixa Deus fazer. Deixa Jesus fazer a obra completa. E aí, eu falei, acabei a oração. Aí eu falei, vamos tentar andar? Eu tenho muito medo, eu tenho muita dor quando eu ando. Aí eu falei, a gente pode te ajudar. Aí ficou eu de um lado, a outra pessoa do outro. A gente tentou levantar ela para ela andar. E ela começou a dar uns passos. E ela não dava passos antes. Aí ela ficou com muita dor. A gente voltou ela para a cadeira. Aí eu falei, tá, agora eu creio que você pode andar sem dor, sem estar todo com dificuldade e sem estar comigo do lado. Eu creio que a gente vai deixar essa cadeira de roda aqui hoje. Vamos orar? Ela, vamos. Aí eu orei de novo. E nada mudou. Ela continuava andando do mesmo jeito, meio travada, com muita dor. Orei de novo, nada mudou. Aí eu falei, Espírito Santo, o que está acontecendo? Tipo, foi 60% de cura, não está chegando em 100%. O que eu preciso fazer? E aí o Espírito Santo falou, fala para ela liberar perdão.
E aí eu falei para ela, eu creio que você precisa liberar perdão. Ela deu um grito, ela, não! Não e não! Desse jeito. Ainda bem que estava no lugar separado do shopping, né? Aí eu falei, o que aconteceu? Ela, eu não vou liberar perdão. E começou a xingar. Xingou um monte, um cara, um homem. Falei, quem é esse homem? Renato, o nome dele. Quem é o tal do Renato? Meu ex-marido. Falei, por que você tem tanto rancor com esse seu ex-marido? Eu estou na cadeira de roda por causa dele. Ele atirou nas minhas costas. E eu sou paralítica por causa dele. E aí eu falei, o Espírito Santo quer que você libere perdão, porque a parte dele ele fez. Mas o que está te prendendo para andar é responsabilidade sua. Você quer liberar perdão? Para você sair daqui andando como uma pessoa normal, esquecendo do que aconteceu, esquecendo o seu ex, esquecendo o tiro e andando como uma pessoa normal, eu não vou perdoar ele, eu me recuso a perdoar ele, ele precisa sofrer no inferno. E ela xingou ele muito. Aí eu falei, então, o Espírito Santo fez a parte dele. Você viu que você era paralítica, agora você anda, você percebeu. Mas você só vai conseguir andar de verdade, sem medo, sem dor, sem travas, quando você liberar perdão. E talvez isso é um processo, talvez não é uma cura de agora. Talvez você precisa passar por terapia, talvez você precisa conversar com alguém e liberar perdão de uma vez por todas. E ela falou, eu me recuso, eu prefiro ficar na cadeira de rodas do que perdoar ele. E eu saí daquele lugar muito triste. Eu podia sair com um lindo testemunho falando que ela saiu correndo, pulando de alegria. Igual as pessoas da Bíblia. Ela saiu carregando a própria maca. Mas não foi essa história, porque ela não liberou perdão. E o que essa história conta para a gente hoje? Que Deus tem poder para fazer qualquer coisa, mas às vezes Ele limita o poder dele à sua ação, à sua fé, ao que você crê. Então, às vezes, você precisa liberar perdão. Às vezes é a sua história. Existem abusos que aconteceram na infância que geram marcos na nossa aparência, no nosso jeito de andar, no nosso jeito de respirar, no nosso jeito de falar. Coisas que aconteceram, traumas de infância que ainda geram marcas. E dói muito falar sobre isso, não é? Dói muito falar sobre as coisas que um dia aconteceram. Mas se você não falar com Deus sobre isso, se você não expor seu coração, talvez você vai ser uma paralítica curada que ainda está na cadeira de rodas. E não vai mudar o estilo de vida porque não fez a sua parte. Jesus é como se ele tivesse um balde de poder para liberar aqui essa noite. E qual é o tamanho do seu copo? Tem gente que vai estar com a mão assim. Tem gente que vai estar com um copinho de água. Tem gente que vai estar com uma garrafa um pouco maior. Tem gente que vai ter uma piscina, um oceano, falando, Jesus, eu preciso das suas águas me lavando. E eu estou disposta a fazer o que for preciso. Tocar naquele trauma. No dia que aquela pessoa me atirou em mim. No dia que aquela pessoa me abusou. No dia que aquela pessoa fez tal coisa. Eu estou disposta a sair daqui andando. Porque eu não quero ser uma paralítica curada que ainda anda de cadeira de rodas. Essa é a história daquela mulher. É uma paralítica curada que ainda anda de cadeira de rodas. Então, às vezes, você é uma paralítica curada que ainda anda na cadeira de rodas aqui na igreja. Às vezes, Jesus já te curou, mas você ainda anda paralisado com aquele mesmo medo, porque você não fez sua parte. Então, eu estou aqui para falar que Deus quer fazer a parte dele. Jesus chegou para as duas pessoas, o paralítico e o cego, e ele fez a parte dele. Mas você vai fazer a sua parte? Eu jogo a responsabilidade para você. Porque se você entrou aqui e saiu do mesmo jeito, o poder de Deus estava manifesto aqui. Mas você não pegou sua cura. Então eu quero que você feche seus olhos. E eu quero que você pense nessa sua paralisia, pense nessa sua dor, no que tem acontecido com você. Um trauma de infância, uma palavra que foi lançada, um olhar torto, alguém que não te conhecia e te julgou. E eu quero que você tenha isso em mente.
Agora imagina Jesus entrando aqui nesse lugar. E ele para na sua frente. E ele te pergunta: o que você quer que eu te faça? E eu quero que nesse momento você comece a falar com Jesus sobre essa situação e pedir a cura dele. Não tenha temor de homens. Não tenha vergonha do que as pessoas vão achar. Chora se for necessário. Grita se for necessário. Mas alcança a sua cura. E se você é essa pessoa da pregação, se você foi tocado hoje, eu quero pedir para você ficar em pé e continuar nesse espírito. Continuar precisando, conversando com Jesus. Jesus ainda está nesse lugar. Não desvia seu foco do que está acontecendo aqui. Lembra da extravagância? É a sua hora de ser extravagante. É a sua hora de não se conter por temor de homens. Pessoas vão sair desse lugar igual elas entraram. E pessoas vão sair desse lugar completamente transformadas. Quem é você? Como você vai sair desse lugar? Se você quer um toque do Espírito Santo, fique de pé. É um momento seu com você. Ninguém vai vir orar por você nesse momento. É um momento seu com você. Eu creio que o Espírito Santo vai começar a tocar o teu coração. Ele vai começar a te lembrar das memórias que mais te doem. Aquelas que ninguém nem sabe que aconteceu. Aquelas que você tem até vergonha de falar. E o Espírito Santo vai te lembrar disso. Com o intuito de dizer: eu estava com você nesse lugar. Eu estava com você nessa dor. Eu estava com você nesse momento. E a presença de Deus naquela situação vai trazer cura para essa emoção. Vai trazer cura para essa memória. Começa a falar: Deus, me cura. Jesus, eu quero ver. Jesus, eu quero andar. Jesus, eu quero viver sem ansiedade. Jesus, eu quero viver sem ansiedade. Eu quero viver sem ansiedade, sem depressão, sem medo, sem culpa, sem dor, sem trauma. Eu quero me relacionar com as pessoas sem ressalvas. Eu não quero carregar essa culpa. Estenda sua mão numa posição de receber. Todos podem ficar em pé agora. E estenda suas mãos numa posição de receber. E recebe essa cura. E fala: Espírito Santo, derrama sobre mim a cura. Espírito Santo, derrame sua cura neste lugar. Venha como um óleo, Pai, um bálsamo de cura. E cura a dor física, a dor emocional, os traumas, os medos, as culpas. Espírito Santo, nós não queremos mais ter desculpas. Ah, se fosse diferente. Ah, se minha história não fosse essa. Não há mais desculpa. Continue recebendo do Espírito Santo essa cura. Ele vai ministrar cada um de vocês.